Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que trata do problema do método. Então, recentemente, o Supremo Tribunal reinterpretou a previsão constitucional de que ninguém será culpado antes do trânsito em julgado. E, com isso, passou a determinar que os réus condenados penalmente em segunda instância, eles fossem cumprir a pena. Aí, há limites da interpretação, o método de interpretação amplia ou ele é só um álibi teórico nesses tempos em que vivemos? Pode ser, né? Pode ser um álibi teórico, né? À vontade, por favor. A gente não pode esquecer não se intimide. Que existe um limite para a interpretação. Existe aquela grande discussão na área do direito, né? Entre em que medida eu tenho que me voltar, que é a discussão do Dwork na aproximação com a literatura, em que medida eu tenho que me voltar para o texto, né, o texto legal, e interpretar esse texto como se ele tivesse um valor imanente, ou em que medida eu posso, numa coisa assim, subjetivista, fazer a minha interpretação livre, né? Não se trata nem de uma coisa nem de outra. Né? Este texto que existe enquanto... Pelo menos essa resposta do ponto de vista da teoria literária, né? Existe enquanto um texto que constitui algo em si, mas que está ligado, sim, ao lugar onde ele foi produzido, a esse contexto de produção, e é passível sempre de atualização. Então, é necessário, quando eu leio o texto, descobrir o texto literário, através das figuras que ele apresenta, a que tema ele remete. Claro, você não é o dono do texto. Identificado esse tema e contextualizado esse tema no momento da produção, que equivaleria a identificar o que é um princípio, eu transponho para o momento atual e faço a leitura desta temática a partir dos elementos figurativos, linkando com a realidade de hoje. Eu gostaria de trazer uma receita cartesiana. Mas não cartesiano naquele sentido da ordem das razões, de que é assim e de que não pode ser de outro jeito. Exatamente no discurso do método, Descartes nos mostra uma ordem das razões, ou um plano objetivo, metodológico, racional, científico, inscrito na ordem histórica, ou no plano histórico. Ferdinand Auquier utiliza a ideia de ordem das razões e ordem histórica. A gente poderia, acho que, falar em plano das razões, ou metodológico e histórico. E eu acho que isso em Descartes era unido, e isso se cinde depois dele. E aquilo que se chama cartesiano é aquela coisa mais positivista e depois neopositivista. E isso que eu acho que é original em Descartes é a questão de pensar o histórico, de pensar o humano. Eu acho que isso está faltando muito. E depois a gente tem em muitas correntes contemporâneas o desejo de se costurar isso de novo, como, por exemplo, na hermenêutica. Sim, que seria um modo de tentar costurar, como diz o Stein, é uma cadeira que se assenta entre os dois grandes paradigmas. Quer dizer, e isso essa costura necessária, né? A teia, né? Que você que gosta lá dos gregos. Dos gregos, os jogos, a tecelagem. Tecelagem, que é para evitar a guerra, inclusive. Como tecer essas coisas contraditórias. Então, a esperança de que as contradições vão se resolver, essa morreu no final do século XIX. Sim. Né? Então, um elemento que pode nos ajudar nessa interpretação que poderia infinitizar é poder demarcar o valor da coerência, a coerência de uma posição. Né? E a coerência ela pode ser posta à prova. Né? Então, entre uma interpretação e a experimentação dela, qual é o grau de coerência que ela apresenta. Então, isso é um movimento de ida e vinda até chegar àquilo que tem uma maior coerência. Você sabe o que você está falando? Eu fui o protagonista da introdução da exigência no Código de Processo Civil brasileiro da coerência e da integridade.
Bem, isso É a integridade que faz com que a coerência seja testada. Por exemplo, o sujeito pode ser coerente na mentira. Confrontado com a verdade, ele tem que parar de mentir. Sim. Então, se um tribunal vem errando, ele está julgando contra a lei, por exemplo, contra a Constituição, a integridade barra essa coerência, que é uma coerência falsa, para ele entrar no caminho de uma coerência que, confrontada com a tradição, esse é o ponto, você toca bem, e isso está hoje na legislação, é a única legislação do mundo que tem essa exigência, embora ninguém esteja cumprindo, só para avisar também. Né? Agora, me parece que o maior impasse, nós do século XX e XXI, é que nós entramos, pela queda desses ideais da modernidade no século XIX, nós entramos numa outra questão, que é a suposição de que nada tem limite, não há limite. Né? Isso. De que não há impossível. Então, essas crianças na escola, né, falhou algo em que, pela pobreza, pela privação cultural, que é terrível, né, mas faltou algo que a levasse a poder se confrontar com as impossibilidades. E quando nós falamos e levamos a sério o que se diz, né, aí existem leis, são as leis da fala, que nos confrontam com as impossibilidades. Não há como dizer tudo, não há como ter a última palavra, e etc. Nem né? a primeira. Nem a primeira. Que diferença tem entre eu descrever uma coisa no indicativo ou no subjuntivo? O que é o futuro? Né? Então, é muito interessante que quando a criança, essas crianças que não aprendem a ler, imagina hoje uma criança que não aprende a ler, qual é o futuro dela? Que destino, né? Sim. Quando ela começa a fazer um exercício de substituição, isso faz pela fala, né? Me conta, o que tu faz? Essa psicanalista é minha mulher, não é? Uhum. Então, toda semana, quando ela volta, nas quintas-feiras, ela tem histórias para me contar. Claro, claro. Né? A Conceição de Fátima Beltrão Flag. Uhum. Então, ela vem e me conta as histórias. E que coisa extraordinária quando aquela criança que já está com 10 anos, 12 anos e não aprendeu a ler, de repente, dispara. Quando introduz a substituição. É como a criança pequena que diz, e o que faz o gato? O gato, diz a criança, faz au au. E cai na risada. Né? Entende? Isso. Põe uma barra ali, né? Põe uma Perfeito. barra. Luciano. Descartes foi o sujeito que propõe no final dos seus 4 preceitos o checklist. Né? Os 4 preceitos do método, ele diz, primeiro eu dar evidência, só vou aceitar aquilo que se apresentar de maneira clara e distinta, vou rejeitar toda prevenção, como preconceito e precipitação, depois dividir as dificuldades que aparecerem em quantas parcelas forem possíveis e necessárias para melhor resolvê-las, depois proceder em ordem dos elementos mais simples aos mais compostos, supondo uma ordem mesmo quando ela não existe, e termina fazer enumerações completas e revisões gerais para me certificar de que nada eu deixei omitido, né? Então, a ideia de checklist que apareceu na primeira fala da Henriette está presente aqui no E onde ele aprendeu tudo isso? E onde ele aprendeu tudo isso? Em La Flèche com os jesuítas. Tá vendo? Esse modelo, né, que eu chamava atenção na descrição que a mulher do médico faz. Mas um modelo que não serve na hora de descrever um quadro complexo, né, como é o que aparece na segunda narrativa, no segundo romance. Eu estava lembrando, conforme o Mário estava falando, de uma experiência que eu costumava fazer com os alunos na universidade, para mostrar para eles que existem limites para uma interpretação que são dados a partir do próprio texto. Uhum. Então, eu apresentava
um texto, uma crônica simples do Luiz, nunca é simples, do Luiz Fernando Veríssimo, mas acessível, com lacunas, em trechos faltando palavras. E os alunos, então, tinham que preencher a palavra que viria ali. Boa essa. Eu trabalhava, com essa atividade, eu trabalhava a questão da coerência, da integridade textual. Essa crônica era uma donzela que estava no meio de um bosque e ela desfalece. E aí tinha, em um canteiro de tracinho, aluno 1, rosas, margaridas, diversas flores. De repente, um dos meninos, era uma turma mista, com alunos de diferentes cursos. Um dos meninos, e eu ia mostrando para eles, olha, vocês estão escolhendo aí um substantivo que é uma flor, esse substantivo está no plural. De repente, um dos meninos diz assim, e tu, botaste o quê? Canteiro de obras. O curso, não preciso dizer que o curso dele era engenharia civil, né? Ele desprezou completamente o contexto da donzela no bosque, desfalecida, né? E se concentrou naquilo que era a realidade subjetiva dele, com todo o peso que ela tinha. Ou seja, então, foi um canteiro de obras. Aí, Luciano, nós estamos chegando ao final, mas aí vem uma questão dos que a gente chama, que eu chamo no direito de constrangimentos epistemológicos. Quer dizer, os constrangimentos não conseguem vencer a barbárie interior. O sujeito da modernidade, com sua barbárie interior, ele atropela tudo que vem, tem todos os elementos prontos, mas ele mete o canteiro de obras. Quer dizer, é a certeza de si e que não se deixa abalar pela exterioridade. Nem pela intersubjetividade, nada, nem por isso. nem por nada. Pior herança da modernidade. Pior herança da modernidade. Eu estou escrevendo sobre isso muito agora. Estou viciado nisso, né? Estou uma espécie de crack epistêmico. Estou vendendo todas as coisas dentro de casa, como sujeito que é viciado. De tanto que eu estou lendo sobre esse negócio. Quero agradecer a Henriette, o Mário e o Luciano pelo belo programa. O Direito e Literatura fica por aqui. Assista este e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube Rádio Unicinos. Não esqueça de participar, fazer sugestões. Espero você para o nosso próximo encontro. Até mais.